Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias, o podcast aqui da Convergent que tem o objetivo de levar para vocês o que há de melhor com relação à tecnologia, inovação e novos conceitos. O bate-papo de hoje é bastante importante e está bastante ligado à indústria 4.0. Muitos falam da indústria 5.0, mas a verdade é que nós ainda estamos num processo de adoção da indústria 4.0 em diversos segmentos do nosso mercado. Só que existem tecnologias hoje que podem ajudar cada vez mais na adoção dessa indústria 4.0 e eu estou falando justamente da convergência entre IoT, inteligência artificial e realidade aumentada. Antes de passar aqui para o meu convidado, deixa eu dar um pequeno contexto aqui para vocês com relação a dispositivos conectados à internet. Até 2025 haverá em todo o mundo cerca de 27 bilhões de dispositivos conectados. E até o final desse ano, a expectativa é que o número de novos dispositivos aumente em 18%, chegando a 14 bilhões de dispositivos conectados. A gente está falando de uma quantidade enorme de dispositivos que geram também uma quantidade enorme de dados. O ponto fundamental é como é que as empresas podem se utilizar desses dados de uma maneira fácil, simples e intuitiva para as pessoas lá na ponta que vão, por exemplo, fazer a manutenção em algum lugar. Eu estou dando só um exemplo aqui do que pode ser utilizado esses dados. Mas a verdade é que a utilização é muito grande, eu diria até que é infinita. Mas para conversar um pouco a respeito de como essa convergência pode ajudar empresas a gerarem resultados, melhores resultados, de uma maneira mais eficiente, eu trouxe aqui Mr. Bruno Costa. Fala, Bruno, tudo certinho contigo, cara? Tudo bem, Eric? Boa, boa. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Boa. E estou à disposição para contextualizar aí bem esse assunto que parece que é simples, mas não é algo ainda, é obscuro aqui no Brasil, né? Exato. Essa convergência. A gente conhece muito a IoT, uns conhecem inteligência artificial, mas tudo isso junto é um desafio grande ainda. É isso. Cara, primeiro que você é uma prata aqui de casa, né? Você é engenheiro de automação e controle de formação, certo? Isso. Mas está aqui como gerente de contas para a área de automação. Exato. Né, na Convergent. Tá. Primeiro eu queria que você explicasse um pouco como é que você chegou aqui na Convergent, depois para a gente começar a entrar um pouco dentro dos detalhes aqui do tema. Tá. Bom, eu tô aqui na Convergent há uns 2 meses, né? É engraçado porque a Convergent era uma cliente. Olha só. Eu venho da Schneider Electric, né? Ah, boa. Eu atendia comercialmente os parceiros integradores de automação. E a Convergent foi uma parceira que eu levei para a Schneider, inclusive, né? Legal. Porque não era parceira, eu levei. E em um ano foi interessante, porque a Convergent se tornou o maior integrador Schneider de BMS. Olha só. E é ainda isso no Brasil. até hoje. Isso no Brasil. Boa. E aí eu saí da Schneider, né? E fiquei praticamente 2 anos aí imerso nesse mundo de IoT. Fiz um monte de projeto, né? E projetos de cunho mais científico. Praticamente foi um ano sabático e o outro de estudo mesmo. Claro. E aí me convidaram para trabalhar aqui para desenvolver o mercado de life science, né? Que a gente fala que são indústrias farmacêuticas. Isso. Eu aceitei e tô aqui agora, feliz. Show. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado. Muito legal. Vai ficar, tenho certeza, por bastante tempo ajudando o Couto aí a desenvolver essa área de saúde, de healthcare que a gente chama. Isso muito bom. Bom, vamos lá, vamos começar. Vamos falar um pouco aí sobre essa convergência que é tão importante, que tem esse contexto que eu dei. Eu acho que ele talvez faça algum sentido pelo fato de... Legal, a gente tem muito dado, mas de que forma que a gente transforma isso em algo factível e que faça diferença efetivamente para a empresa? Mas antes de a gente chegar lá... Como é que a gente... Explica um pouco da evolução da indústria até a gente conseguir chegar nessa indústria 4.0 que a gente está hoje. Se fala de 5.0, sem dúvida, mas como a gente falou no início, aí, ainda existem uma parte de adoção importante da indústria 4.0. Né? Então, fala um pouco, contextualiza pra gente. Exato. Eric, eu vejo a gente ainda está muito ali embrionário ainda com a indústria 4.0, especialmente aqui no Brasil. Sim. Né? Na verdade, a indústria 4.0, acho que para quem não sabe, né, na verdade é a transformação digital dentro da indústria, né? É a otimização de processos, é a integração entre robôs, entre plataformas, entre sistemas. E a IoT, ela já está inserida nisso já há muito tempo, muito antes
da indústria 4.0, né? E agora o grande desafio, na verdade, assim, a gente vive, né? Eu sempre falo que a gente teve a primeira onda, né? Que foi os IoTs, os sensores IoT, os dispositivos IoTs, né? O que eles faziam? Eles monitoravam somente os ativos das empresas, né? Das indústrias ou empresas. Quando eu falo indústria, eu falo de hospitais também. Claro. Segmento de mercado. Segmento de mercado, exato. E a função deles era monitorar. Só que isso foi gerando dados. E a gente sabe que hoje os dados, né, praticamente é o novo petróleo, né? Sem dúvida. no mundo. E aquilo se fez necessário algumas ações preditivas, né? E aí a gente entrou com a segunda onda. O que é? Utilizar esses dados não só para monitoramento, mas para a gente poder ter algumas análises e poder tomar ações e como prevenção também, né? Boa. E aí a gente está prestes a entrar, talvez, ou já estamos, né, quase ali engatinhando na terceira onda, que é a convergência. Só que isso ainda é um desafio muito grande, eu acho que a gente tem um caminho longo para percorrer. O Brasil, infelizmente, aqui a gente está muito atrás, né, do resto do mundo. Não falar só de IoT, mas quando a gente pensa, por exemplo, em sistemas de automação predial, né, vou fazer um paralelo para a gente ver o nível que a gente está hoje, né? Foi feito um estudo, né, quando eu estava na Schneider, de uma consultoria, que 90% dos edifícios no Brasil não tinham BMS. Pensa nisso, não tinham automação. E os 10% dos 10% que tinham, somente 10% a automação estava operante. Ou seja, a gente não tem automação no Brasil, né, se for pensar. Os sistemas, muitas vezes, eles são implantados, só que aquilo acaba ficando parado, porque a gente não tem gente capacitada, a gente não tem desenvolvimento na área, ou seja, vem os fabricantes lá de fora, eles bombardeiam a gente com um monte de tecnologia, só que a gente ainda tem que correr muito para alcançar isso, né? E para poder ter acesso e saber como utilizar da melhor forma. E não somente gerar dados, né? Porque dados vira lixo, né? Exato. Se você for pensar. Exato. Eu acho que é justamente isso. No final das contas, é como é que a gente gera bons resultados. Essa convergência que a gente vai conversar hoje, eu acho que ela é absolutamente fundamental. Ela é absolutamente fundamental. Porque quando a gente fala de... A gente tem... Vamos lá. A gente tem três pilares importantes. A gente está falando de IoT, que é a entrada do dado. Exato. É a captura do dado. Ele captura o dado, exato. Inteligência artificial, que é a leitura daquilo. E ela trata esse dado, né? E realidade aumentada é a forma com que eu entrego aquilo para um processo de tomada de decisão. Na verdade, ele vai trazer isso para o mundo real, para o mundo físico, para facilitar ele, para se tornar mais intuitivo. Tá? Né? Então, vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem básico, tá? Imagina que aqui eu tenho essa caneca aqui, né? E ela tá com um chá aqui quente. E o que eu vou fazer aqui? Eu estou medindo a temperatura desse chá. Aí eu venho aqui com o meu tablet aqui com realidade aumentada. E eu não apenas estou vendo e ele está me falando que é uma xícara, mas ele está me mostrando a temperatura, né? A partir desse momento que eu tenho uma convergência ali, né? Eu tenho uma convergência entre a inteligência artificial, a realidade aumentada e o IoT, porque ele está medindo a temperatura. Isso se aplica para tudo, né? Que a gente possa imaginar. Sim, sem dúvida. E quais são os principais desafios do porquê que essa convergência ainda não aconteceu? De forma mais plena, digamos assim. Eu vejo, tem alguns pontos importantes. Acho que o primeiro, talvez um dos mais importantes hoje, são as questões de cibersegurança. Tá. Né? Você pensa, quanto mais dispositivos eu tenho conectados... Você está abrindo mais portas. Mais portas, né? Então a gente tem... As empresas elas têm uma preocupação muito grande hoje e é um assunto importante, né, hoje em dia, né? Fala-se muito em segurança da informação, então isso é um ponto que eu acho que é importante. O segundo ponto que eu vejo é a descentralização dos sistemas de IoT. Eu vou explicar o porquê. A maioria dos sistemas de IoT, como eles trabalham ainda? Você tem aqui uma espécie de um gerenciador e eu tenho aqui um dispositivo que eu vou chamar ele de end device. Esse dispositivo ele monitora, por exemplo, a temperatura de um equipamento. Aqui eu tenho um sistema centralizado. Por quê? Esse camarada aqui, ele está controlando esse aqui ele não tem tomada de decisão. Então, isso ainda é um desafio. Qual que é o próximo passo? É que esse dispositivo ele tenha inteligência. Que eu consiga atuar nele sem depender do meu gerenciamento.
Então esse eu acho que eu vejo que é um segundo desafio. Quando a gente chegar nesse nível, nós vamos ter uma assertividade e uma eficiência muito maior dos sistemas de IoT. E eu acho que um outro ponto também é a compatibilidade. Aí eu acho que é difícil. Quando a gente fala de IoT, o próprio termo IoT, ele já tem a convergência na sua essência, se você for pensar. Porque o que é IoT, né? A internet das coisas, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Resumindo, que todas as coisas têm que estar conectadas. Esse com esse, tudo está conectado. Então, ou seja, eu já tenho uma compatibilidade por si só, mas existem muitos fabricantes que eu até entendo, até por questões de cibersegurança, que eles têm arquiteturas amarradas, assim. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de compatibilidade entre os sistemas. Boa. Não só, mas para uma IoT interagir com um processo industrial, de repente, ou para uma IoT interagir com um sistema de equipamento médico, né? Ainda é uma dificuldade, porque cada fabricante quer segurar lá o seu protocolo, o seu segredo, e não quer liberar APIs para desenvolvimento, para integração com terceiros. Isso, eu acho que talvez hoje, depois da cibersegurança, acho que deve ser o maior desafio, né? Boa. E eu acho que é isso. Eu acho que de desafios, eu acho que são esses. Legal. Algo importante, né? É que a gente... Eu acho que até para deixar as pessoas, para elas entenderem do que a gente está falando, até para quem caiu de paraquedas ou não conhece, a gente citar algumas formas de exemplos que a gente pode aplicar esse tipo de coisa, né? Até para elucidar na cabeça das pessoas como é que isso pode ser feito e na aplicação de determinados em diferentes segmentos, que a gente chegou na conclusão realmente que a aplicação é infinita, Exato. basicamente em qualquer lugar. Mas eu me lembro de ter visto, talvez acho que uma solução da própria Schneider, que é uma solução de manutenção preditiva. E no caso dessa, não era exatamente preditiva, mas você tinha condições de, através de um tablet ou mesmo um óculos, você se aproximar de um quadro de luz. Isso. Sem a necessidade de abrir ele, você já conseguir ver o que está dentro sem a necessidade de abrir. Ou seja, se você se colocar em risco ali. E isso vai para praticamente tudo. Quer dizer, você consegue fazer um monitoramento de válvula, monitoramento de praticamente cano, vibração. Exatamente. Uma série de coisas. E aí eu queria que você trouxesse aí esses exemplos do que a gente pode... Você tocou num ponto interessante. Vamos dar o exemplo da Schneider, né? Então, quando a gente fala lá, Schneider, você vai com um tablet, né? Que é uma plataforma deles de realidade aumentada, muito boa, por sinal. Você vai com tablet, aquilo normalmente o que é usado hoje, né? Até fazendo um parênteses, a realidade aumentada, ela é o que veio por último aí nessa questão de convergência, né? Porque primeiro lá, a gente teve a integração do IoT com o IA, né? E agora tem a realidade aumentada e começaram a descobrir que ela poderia agregar muito mais. Porque a princípio a realidade aumentada, ela foi conceituada muito mais para treinamentos e operação. Sim. Né? No caso da Schneider, se você for pegar, então quando você vai lá com o quadro, qual que é a ideia? O operador, ele não é uma pessoa totalmente capacitada, não é um especialista, e tem uma área atrás dele de especialista. E esse especialista, ele guia ele para que ele faça a operação ou alguma determinada manutenção num quadro, num equipamento. Aí você imagina... Tem óculos que fazem isso, tem, né? Tem óculos, tem óculos. Você pode escolher até mesmo com o celular. Isso. Né? Pode trazer o digital twin daquele quadro também, que aí você pode ter a realidade virtual, né? Aí a gente vai incrementar esse negócio. Imagina você conseguir visualizar ali, ó, isso aqui é um disjuntor tal, que ele faz isso aqui é uma chave seletora que ela vai ligar a determinado equipamento, mas se junto com isso eu trouxer o consumo daquele circuito elétrico, por exemplo, ou quanto de tensão ele tá trabalhando, se tem alguma ligação errada, ele me identifica. O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo inteligência artificial e IoT para dentro da realidade aumentada. Então, basicamente, um operador que não precisa ser um especialista, ele consegue, sem o apoio de alguém lá atrás, ele consegue operar uma máquina e fazer alguma manutenção. Porque não é só o passo a passo. Então, aí eu acho que esse talvez é o maior exemplo, né? Porque que aí, na verdade, o que acontece? A realidade aumentada, ela não está só mostrando o equipamento e o que é, mas ela está me dizendo, está me mostrando parâmetros, né? Quanto é de tensão, esse fio preto, ele está errado, ele não devia estar aqui, ou então tem um fio solto aí que não está... Estou dando uns exemplos mais simples, claro, tá? Claro. Mas isso seria, acho que talvez o
o exemplo mais prático disso, né? Ou um equipamento de um processo industrial, uma máquina industrial, que você consegue, através de uma câmera, ou até mesmo um operador no chão de fábrica, ele consegue passar com o tablet ou com o óculos e ele visualizar se está com vazamento no equipamento. A temperatura de trabalho. Se a esteira de produção passa lá 1000 itens por minuto, se ela passar 999, ele vai descobrir na hora, porque ele pode estar sendo avisado ali em tempo real. E aquilo, ou seja, o que a gente está fazendo ali? Todo aquele dado gerado por um IoT ou até mesmo por uma inteligência artificial, que muitas vezes ela não só trata, mas ela gera dado também, ele consegue ter uma ação imediata naquilo. Então a gente tem uma otimização no processo e na gestão muito mais rápida e eficiente. Quando a gente fala de implantação de um projeto desse tipo, como ele funciona? Normalmente são vários players que estão envolvidos. O que eu quero dizer com isso? A gente tem a IoT de um fabricante, era mais ou menos, não sei se vai mais ou menos o que você estava falando. A gente tem a IoT de um fabricante, a gente tem a inteligência artificial de outro e a gente tem a realidade aumentada de outro. Ou seja lá qual for o output aí que você quer dar. Pode ser uma realidade virtual, sim, enfim, sim. Seja lá qual for. E isso normalmente ele é feito de forma, não sei se vai um pouco de acordo com o que você comentou, mas ele é muito descentralizado. Ou sim, eu tenho hoje um fabricante, alguém que pode fornecer de fim a fim um projeto desse, porque eu entendo que também não é um projeto simples, de maneira alguma. A gente está falando de você primeiro, sei lá, você cobrir a sua, seja lá qual for seu hospital, sua indústria, seja lá qual for o segmento de sensores para que... Exato. E não exatamente cobrir, mas para que você consiga analisar o que você quer. Né? Então começa do ponto de vista, vamos sensorizar o que precisa ser sensorizado. E depois você começa a fazer isso. Então, isso tudo é muito descentralizado ou você já tem players que conseguem fornecer de fim a fim? Não, a gente tem muitas variáveis, né? E como eu até entendo o fato de não ter um fabricante pronto para tudo. Por quê? Quando a gente fala desses projetos, né? Quando a gente fala de IoT, de inteligência artificial, não existe um produto de prateleira, né? Então, tudo vai depender da necessidade. Cada local tem uma operação específica, tem alguma particularidade, né? Então, na verdade, esse que talvez é um dos maiores desafios realmente, é a gente unir diversos fabricantes e aí uma plataforma que vai controlar todos esses caras. Então eu posso ter lá um IoT de uma MileSite, posso ter uma realidade aumentada da Schneider, posso ter câmeras, né? Por exemplo, é muito comum hoje a gente fazer inteligência artificial através de câmera. Né? Então a gente usa analíticos e redes neurais com câmeras para poder tratar, e nesse momento o que a câmera faz? Ela vira um sensor por uma plataforma de IoT, né? Ela vai trazer uma ação ali e ela vai virar um sensor. Ela vai mandar lá para um dashboard da plataforma de IoT e vai tomar uma ação e essa ação, muitas vezes, isso é bidirecional, porque ela capta a informação, a IoT detecta o alarme e devolve com um gatilho para ela tomar uma ação. E aí, através de machine learning, ela já vai aprendendo e ela mesma vai se tornando autossuficiente, né? Eu acho que nesses momentos, eu estava até pensando nisso, nesses momentos que talvez um trabalho de consultoria como o que a gente está disposto a fazer para o mercado é entender como integrar tudo isso, né? Porque a gente tem esse know-how, entender onde está, qual player pode ser utilizado para depois a gente converter isso em alguma coisa para a empresa. Isso eu acho que é importante. Mas eu quero voltar um pouco àquela parte que a gente estava falando sobre exemplos, que eu acho que é legal. Eu estava vendo, antes de começar esse podcast, um exemplo interessante de uso de realidade aumentada integrado com algumas outras coisas, mas nesse caso era um médico que estava ali numa cirurgia e ele utilizava um tablet para conseguir posicionar sobre ali o corpo do paciente o resultado de um determinado exame. Então, aquele exame ele é impresso virtualmente através do tablet, com uma realidade aumentada, para que o médico consiga se direcionar. Isso me pareceu um negócio... Não, é sensacional. Muito bacana. Além do fato daquela cirurgia estar sendo gravada, não só gravada, mas ela está sendo compartilhada com médicos de outra parte do mundo que podem ajudar ali na cooperação naquele caso em específico. Então, eu achei bem legal isso. E aí eu queria que você trouxesse mais alguns outros. A gente falou sobre a indústria, mas, por exemplo, como é que o hospital pode se utilizar disso? O hospital tem uma coisa interessante. Quando a gente pensa, hoje tem uma... Não sei se vou dizer moda, não sei se isso é moda, mas é uma
uma vertente aí de hospitais com conceitos hoteleiros. Hoteleiro, né? sim, Que são, tendência grande. alguns exato. chamam de hospitalities, né? Ali é um exemplo típico de IoT, porque você tem um monte de coisa integrada com convergência, né? Porque você tem várias plataformas, você tem a parte de IT médico integrada numa mesma plataforma para o paciente ter acesso, você tem agenda, você tem entretenimento, você tem a parte de conforto, então aquilo é um exemplo típico. Um outro exemplo muito interessante, quando a gente vai falar de classificação de grãos. Eu tô falando porque eu tenho um caso parecido que eu estou tratando agora aqui pela Convergent. Então, para classificar grãos, por exemplo, de soja, para a gente aferir a qualidade desses grãos, o que interfere na qualidade de um grão de soja? Basicamente, a temperatura, a umidade, isso é o que vai interferir na qualidade dele. Porque a densidade vai mudar, então eu não posso ter muita água dentro dos grãos. Então a umidade tem um impacto grande. Então como é que eu faço para ter isso para um operador lá? Normalmente eu fui ver o processo e é interessante, porque chegam os grãos, né? E vai para uma área e tem uma pessoa lá que ela começa a mexer, como se tivesse arroz ali, sabe? Feijão, assim. Manual. Manual. E ela vê, pega aqui, esse grão não tá bom e vai separando. Ah, é assim? E gigante, cara. Pensa num silo, vários silos, assim, enormes, e chegando os caminhões e as pessoas classificando. Então, qual que é a ideia nesse caso, né? É a gente, através da inteligência artificial e a IoT, né, nesse caso, poderia até usar a realidade aumentada também, mas o quê? A gente conseguir identificar naqueles grãos a temperatura, então o IoT ele mede a temperatura e ele consegue me dizer se está com uma temperatura e a umidade boa, senão eu posso ter um circuito para poder trabalhar isso, interagir com um sistema de HVAC ou desumidificação, tá? Para poder tratar isso. E a inteligência artificial ela consegue identificar padrões naqueles grãos que estão fora da qualidade. E aí ele consegue identificar e aí o operador ele sabe e ele vai e separa. Entendeu? Então assim, a gente vai desenvolver uma prova de conceito nesse cliente, mas para mim, assim, na verdade, até uma coisa que a gente, até voltando um pouco, isso não é algo, não é pronto. Você vê, o cliente, a gente sentou com esse cliente, ele, cara, eu preciso classificar meus grãos. Hoje meu processo é assim, e mostrou. Na hora, cara, vamos fazer isso aqui, ó, o que altera lá a densidade? E tem um detalhe, né? A gente vai conseguir com isso contar os grãos também, né? Então eu vou conseguir depois saber quantos grãos tem ali, quantos foram perdidos, para ele poder ter esse dado estatístico, até mesmo para a qualidade da matéria-prima que ele está recebendo, né? Então acho que esse é um exemplo bem bacana dessa convergência. Com certeza. Tem um outro legal, que deram até o nome para isso, chama o tal do Digital Twin. Digital Twin. O gêmeo digital. Isso. Que eu estava vendo uma reportagem a respeito do o Digital Twin de um ser humano. Quer dizer... Fantástico. Isso é muito legal, né? Porque se a gente for pegar num contexto, o que seria isso? É eu conseguir reproduzir dentro de uma máquina o funcionamento do corpo de uma determinada... do corpo de uma determinada pessoa. Né? E aí é quando eu falo do corpo de uma determinada... É exatamente isso. É o Bruno, é o Eric, é essa pessoa. Né? Porque cada um tem sua anatomia... Não, formas de funcionamento do corpo. Cada pessoa funciona não de uma forma, no ponto de vista de que... como é que os nutrientes no seu corpo, como é que está seu colesterol, como é que está... E para pessoas isso modifica para todo mundo, né? Mas eu estou falando de colocar especificamente uma pessoa, o Eric, dentro de uma máquina... Não, digitalmente, provavelmente isso deve ser feito através de DNA, de leitura de DNA, para você conseguir reproduzir aquele gêmeo daquela pessoa ali dentro. Mas o mais interessante é que dentro desse processo, quer dizer, eu já deixo de utilizar as cobaias, porque eu começo a utilizar como um determinado medicamento poderia funcionar no organismo do Eric. Digitalmente, sem a necessidade de testar isso nele. E verificar quais seriam os problemas que ele poderia ter. Inclusive, essa máquina ela pode avançar a idade da pessoa ali dentro, obviamente tudo digitalmente. Isso é um avanço absurdo. Né? Até assusta às vezes. Poxa, cara, isso eu vi um filme muito legal esses dias chamado Tempo. É um filme muito legal, não sei se vocês assistiram, mas é um filme muito legal. Que a ideia é muito interessante. É uma galera que vai para
pra um determinado hotel, todos têm uma determinada doença. Existe uma certa triagem para as pessoas que vão para esse hotel. Eu vou dar alguns spoilers aqui, mas vou tentar não dar spoiler completo. Vão para esse hotel, elas têm uma doença, então... E aí, o gerente do hotel, eles pedem para você ir para uma... tem uma praia escondida que é muito bacana, que eu queria que vocês fossem para lá, gente, só para hóspedes muito VIPs que a gente manda ir para essa praia. E aí no final, falam, nossa, muito legal. Aí algumas famílias vão para essa praia, né? Quando chega na praia, a praia é muito bonita, realmente. Só que aí começam a perceber coisas estranhas, né? E aí chegam na conclusão, depois de não vou dar mais spoiler, mas depois chegam na conclusão que quem tá naquela praia, a cada 1 hora, ela envelhece 5 anos, né? Então, e o mais interessante é que quando as pessoas entravam nesse hotel, eles bebiam. Vocês gostam de uma determinada bebida? Ali era um remédio. Porque no final do dia, era um experimento para a indústria farmacêutica. Porque ele estava justamente testando como a pessoa envelhecia ali, conforme ela envelhece, a probabilidade daquela doença atacar é muito maior. Um câncer, por exemplo. Então, eles testavam medicamentos naquelas pessoas. Conforme elas iam envelhecendo. Exato, elas envelheciam e aí... Com a chegada do gêmeo digital, isso para o ponto de vista de ser humano é um ganho enorme, né? Mas eu dei todo esse contexto para a gente chegar no seguinte ponto. Quais são as principais tendências que você enxerga? A gente já falou de algumas aqui, o gêmeo digital, a integração entre tudo isso. Sim. O que você enxerga como tendência, cara? Por incrível que pareça, eu vejo a maior tendência essa convergência, porque é uma novidade, tá? Se você for pensar que é nível Brasil, até mesmo lá fora, ainda é uma novidade. As corporações, né, as empresas, elas ainda têm dificuldade em incrementar. Então eu vejo para os próximos anos, quando você falar de IoT, a gente automaticamente vai estar falando de inteligência artificial. Dificilmente essas coisas vão estar separadas, porque o IoT, por si só, ele só tem a capacidade de gerar dados, né? A gente não vai tomar ação com ele e cada vez mais por mais o humano, né, ele não vai conseguir tomar as ações necessárias com a quantidade de dados que tudo isso que é gerado, né? Então, cada vez eu vejo num futuro próximo essas soluções estarem praticamente mais incorporadas, mais próximas. Porque hoje ainda é um desafio, que a gente estava falando antes, né? Um desafio hoje. Porque eu tenho uma plataforma de um fabricante X, que não tem nenhum tipo de protocolo de interação, e o IoT ele também não tem, então a gente tem uma dificuldade, né, em integrar tudo isso. Esse que é o principal papel de nós aqui, né? Então, para nós isso é importante, né? Porque a gente consegue pegar tudo isso aqui e fazer esse negócio e operacionalizar isso dentro de uma plataforma intuitiva para o usuário final e que ele vai conseguir tirar proveito daquilo no processo dele, né? Eu acho que esse nos próximos anos acho que vai ser aí a cereja do bolo, né? Porque eu vejo cada vez mais um caminho onde as coisas vão estar cada vez mais digeridas para tomada de decisão. Exato. Quando a gente fala de tomada de decisão, hoje em dia, fala, não, mas olha só, a IoT gera tantos dados incríveis. Só que, na verdade, o ponto principal hoje, sem dúvida, é como é que você utiliza aquilo para tomar alguma decisão. E com a inteligência artificial... Poxa, eu estava vendo hoje no There is an AI for That, que é um site que existe com o número de inteligências artificiais disponíveis para o ser humano, para a gente poder... Para a pessoa comum. Dá mais de 11 mil. Então, mais de 11 mil inteligências artificiais disponíveis. Então, o fato é que a gente vai ter inteligências, IAs, que são segmentadas, por exemplo, para contagem de grãos. Exatamente. Que é para o segmento agrícola. Né? Você vai ter outras... E que provavelmente isso deve existir, mas outra... Porque é tudo muito personalizável. Muito personalizável. Né? É personalizado e personalizável. Exato, né? exato. Então, eu acho que isso me parece um caminho onde vai ficar cada vez mais fácil a interpretação do dado. A gente já tem um longo caminho, né? Se a gente for pensar,
Se você perguntar para qualquer pessoa, a maioria, pelo menos das pessoas, sobre o que você conhece sobre IoT, eles vão falar, as pessoas falam sobre, são sensores monitorando um processo, monitorando uma. E não é isso, cara. Sim. Tipo, vai muito além disso, né? A IoT não são. Eu posso fazer comando com a IoT, tem uma infinidade de coisas. Tudo que eu imaginar, uma câmera de vídeo com um analítico lá dentro, com uma inteligência embarcada, ela vira um dispositivo IoT. Então, tudo isso é IoT. Né? Então, você vê até a gente precisa mudar o nosso mindset, né? Eu acho que começa por aí. Concordo. Porque a gente a tecnologia ela tá lá na frente e a gente tá aqui, né? Correndo. Porque exatamente nesse ponto, o medo é que comece a existir uma banalização com isso, né? Poxa, cara, jamais isso é banal. Isso aí, na verdade, é ouro, como a gente estava falando, é petróleo. É petróleo, né? é petróleo. Então, a partir do momento que você... E eu acho que as empresas que têm isso já adotado e um pouco mais maduro, já conseguem enxergar bem. Redução de custo, melhoria de performance, isso é fato. Né? A questão é dar o primeiro passo, porque o desafio também é exato. Eu vejo isso muito maduro em indústrias, segmentos, quando a gente falou de missão crítica, né? O que eu vou dizer missão crítica? Hospitais, a própria indústria farmacêutica, né? Eu posso considerar como sendo de missão crítica, eu tenho toda uma parte ali de requisitos para a produção de medicamentos que eu tenho que seguir, né? Data centers, né? Sim. Então, são ambientes que eles precisam ser monitorados, que os dados eles são vistos e tratados de uma outra forma, né? Só que tem um mundo a ser explorado. Você comentou aí 27 bilhões de dispositivos até 2025. Eu lembro, num passado recente, tá? Eu não sei que ano, mas a gente falava em 12 bilhões de dispositivos. Né? Imagina, a gente... É exponencial. É exponencial, assim. É um negócio assustador, né? Então tem um mundo a ser explorado e que a gente consiga aí tirar o maior proveito disso tudo e realmente usar de forma eficiente. Né? Porque até então, antes era IoT, tudo é IoT. E gerando dados. Eu vou fazer o que agora com isso? Eu tenho um monte de lixo aqui, né? E que não serve para nada. Né? Eu não tenho uma pessoa capacitada para analisar, eu não tenho ferramentas preditivas. Né? Então, acho que temos aí um longo caminho a percorrer. Boa. Cara, quero te agradecer pelo bate-papo. Obrigado. Acho que foi muito legal para a gente elucidar. Eu que agradeço. Acho que é um bate-papo necessário, como a gente falou. Ainda existe um caminho de adoção grande, principalmente quando a gente fala da indústria 4.0, mas eu acho que são conteúdos como esse, são bate-papos como esse, que ajudam as pessoas a entenderem que existem empresas como nós que podemos ajudar nesse processo. Então, eu quero te agradecer por estar aqui hoje e por trazer esse conteúdo que eu acho muito importante. Obrigado, Eric. Eu agradeço aí imensamente a oportunidade de poder estar passando esse recado e essa mensagem, né? E cada vez mais a gente consiga aí trabalhar essas ofertas de forma eficiente. Boa. Obrigado, cara. Obrigado. Valeu. Tchau. É isso aí, gente. Como a gente estava discutindo aqui, existe um caminho longo, mas o início é sempre dolorido, mas certamente o fim é recompensador. A gente consegue ter uma série, inclusive eu sugiro vocês a darem um pulinho até o nosso canal no YouTube, que tem vários cases de sucesso e vários deles com automação que nós implementamos, inclusive utilizando sensores de IoT. Existe um muito legal que a gente implementou no Shopping Internacional aqui de Guarulhos, da cidade de São Paulo, que foi medição de energia elétrica através de IoT. Então, ali mostra na prática como é que isso é feito, de que forma que isso melhorou na performance e também até na diminuição de custos, né? E algumas dores que o shopping tinha, que com essa medição automática e em tempo real ajudou bastante no processo. Então, como eu disse aqui para o Bruno, a ideia de bate-papos como esse é conseguir elucidar, trazer à luz esse tipo de assunto que ainda há um caminho de maturidade e a gente precisa cada vez mais ir atrás disso, até porque, como eu acabei de falar, a tecnologia é exponencial. Amanhã já tá bem diferente. A gente não pode chegar muito atrasado. E eu espero que a gente tenha comprometido ou ajudado de alguma forma vocês, tá bom? Compartilhem, curtam o canal e até a próxima.